Que bom que você veio adorar a Deus. É muito bom estar no santuário. É muito bom estar no lugar onde Deus está, nos visitando, olhando a nossa necessidade, curando as nossas dificuldades e alimentando a nossa alma, para que nós possamos vencer a cada dia. Hoje nós vamos terminar o Salmo 95. Eu preparei este salmo e hoje nós vamos terminá-lo. E toda a palavra de Deus, obviamente, que ela é poderosa, toda a palavra de Deus nos instrui, e toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, sempre tem um ensinamento para as nossas vidas. Mas eu gostei tanto desse salmo, ao estudá-lo e ao entendê-lo, da importância de nós celebrarmos as coisas, celebrarmos a vida, em gratidão a Deus, que eu preparei esse estudo e hoje eu terminei, e eu disse para minha esposa hoje que eu vou ainda voltar nele e preencher mais ainda aquilo que Deus colocar no meu coração, e eu vou tê-lo como uma direção para a minha vida. Eu vou tomar o Salmo 95 como um caminho para a minha vida, para o meu dia a dia, e nós vamos começar hoje a partir do versículo 4, e Deus colocou muitas coisas no meu coração a respeito deste salmo. Nos primeiros versículos, vamos lê-lo novamente, todo. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Talvez ficou um pouquinho diferente, que eu não li na versão NVI. Talvez o que projetou aí na tela ficou um pouco diferente daquilo que eu estava lendo. Mas aquilo que o Espírito Santo quer dizer é a mesma coisa. Amém? Então nós vimos nos primeiros versículos deste salmo a importância de celebrar a Deus, porque Ele é o nosso rochedo, Ele é o grande Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e também vimos a importância não só de celebrarmos, mas de sairmos ao seu encontro, de celebrarmos com gratidão, sermos gratos a Deus, pelas mínimas coisas do nosso dia a dia, pelas mínimas coisas da nossa vida. E hoje nós vamos começar do versículo 4 e 5, que diz assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Irmãos, há uma palavra do Espírito Santo nesses versículos para a nossa vida essa noite, e a palavra é: se tudo está nas mãos de Deus, nós precisamos entender e compreender isso. Tudo está nas mãos de Deus. O versículo diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele os fez, as suas mãos formaram a terra seca. Se tudo está nas mãos de Deus, existe algo que você precisa entender que também está
nas mãos de Deus? O curso da sua vida. O curso da nossa vida está nas mãos de Deus. Então tudo que você precisamos está nas mãos de Deus. Se Ele tem tudo nas suas mãos, a profundeza da terra, os cumes dos montes, então você precisa entender essa noite que o curso da sua vida, todos os minutos da minha e da sua vida também estão nas mãos de Deus. Deus controla, Deus vê, Deus sabe, e mais do que isso, Deus tem as providências, tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Então, diante disso, deixa eu te ensinar algo essa noite. Se você compreendeu e entendeu que o Deus é o Todo-Poderoso, que tudo está nas mãos dele, então, irmãos, precisamos aprender algo em cima disso. Precisamos parar de desperdiçar tempo com situações ou com pessoas que não nos ajudarão em nada no nosso dia a dia. Amém? Se Deus é o Todo-Poderoso, se a sua vida está nas mãos dele, então perca tempo com quem pode te ajudar, ou ganhe tempo, né? Com Deus, se preocupando e se projetando mais com as coisas do céu, com a sua palavra, e não com situações ou com pessoas que não nos acrescentarão nada de Deus. Porque nas mãos dele estão todas as coisas. Mais um motivo para você celebrar, porque a sua vida está nas mãos de Deus. O curso da nossa vida está nas mãos de Deus. E nós precisamos celebrar essa grandeza de Deus, esse poder de que tudo está nas tuas mãos, nas suas mãos, por dois motivos. O primeiro está em Êxodo 16:4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. O primeiro motivo para você celebrar a grandeza e a soberania de Deus é: o seu Deus é o Deus da provisão diária. Tudo que você precisar, da hora que você acordar, até a hora que você for dormir, está nas mãos somente e tão somente de Deus. Ele é o Deus da provisão. O versículo diz que ele mandava a porção diariamente para aquele dia. Se preocupe com o dia que você acordou. Eu tenho falado isso em alguns estudos de outros salmos e quero repetir. Se preocupe com o dia que você acordou. Não deixe a sua mente ficar transtornada com coisas que não estão no seu poder amanhã, ou com situações que já passaram. Se preocupe em ser melhor hoje. Se preocupe em agradar a Deus hoje. Se preocupe em estar preparado, ou para a morte, ou para o arrebatamento, hoje. Ele é o Deus da provisão diária, não só de comida, irmãos. Quando nós falamos em provisão diária, nós achamos que é só alimento. Não, ele é o provedor de tudo que você precisa. Financeiro, sentimental, matrimonial, psicológico, emocional, espiritual. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que provê tudo em todo o tempo. O segundo motivo para nós celebrarmos a grandeza de Deus, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. A grandeza do nosso Deus nos dá a convicção de que Ele está conosco todos os dias. E a pergunta é, irmãos, se você tem essa convicção,
Se você tem essa certeza de que Deus está com você, para quem é que você anda contando os seus assuntos? Amém? Se Deus está com você, e se nós entendemos pelos versículos 4 e 5, que tudo está nas suas mãos, que é Ele que é o Deus que provê, então, irmãos, conte para Ele, converse com Ele. Se você anda de carro sozinho, peça para Ele sentar no banco do passageiro, e ir com você. Ele está com você. Nós às vezes comentamos tantas coisas com as pessoas durante o dia, esquecemos de conversar com Deus. O Deus que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Em outras versões diz, até a consumação dos séculos. Está aí um grande motivo para você celebrar essa noite, com ações de graças, celebrar a Deus porque Ele é grande, Ele é o Deus da tua provisão, e Ele é o Deus que jamais, em momento algum, vai te desamparar. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que homem que pode garantir isso para nós? Existe? Não existe. A palavra está dizendo que Deus tem planos para prosperar e não nos dar nenhum tipo de dano, planos para nos dar esperança e um futuro. Isaías 55, do 8 ao 9 diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha o Deus que nós servimos. Ele pensa sempre melhor, Ele pensa sempre o melhor, Ele projeta sempre o melhor, porque o versículo que nós lemos do Salmo diz que nas profundezas Ele está, os cumes dos montes lhe pertencem, dele ao mar, Ele fez tudo, e Ele formou a terra seca. Nós precisamos sair daqui essa noite, sabendo que o nosso Deus tem todo o poder, que Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que não desampara, Ele é o Deus que faz planos de uma esperança, de um futuro, segundo a vontade dEle, e Ele é um Deus que os seus caminhos e os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos caminhos e do que os nossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Se Deus cuida de tudo, fique tranquilo, porque Deus está cuidando de você. Se Ele se preocupa com as profundezas da terra, se Ele se preocupa com os cumes dos montes, obra de sua criação, porém são seres inanimados, que não têm vida, quanto mais eu e você que somos coroa da sua criação. Deus cuida de nós, irmãos, de uma forma sobrenatural. Estamos na melhor mão do mundo, na mão do dono de todo o universo. A nossa vida está nas mãos de um Deus que supre, de um Deus que abençoa, de um Deus que direciona, que capacita, que nos livra, que repreende. E estamos nas mãos de um Deus que está nos moldando para que nós entremos no céu. Estamos nas mãos de um Deus que está nos moldando para que nós entremos no céu. Isaías 49, do 15 ao 16 diz, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. A nossa vida está gravada nas palmas das mãos de Deus. Olha a grandeza do nosso Deus, e Ele cuida e continuará cuidando de nós. Precisamos aceitar o convite
do Espírito Santo de celebrar o nome de Deus. Nós demos um título para esse salmo na terça-feira passada, que era um convite inegociável. Os convites do céu não podem ser negociados, eles têm que ser aceitos e vividos para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, diante de toda a grandeza do nosso Deus, diante de um Deus que tenha todas as provisões para a nossa vida, nós precisamos celebrar ao invés de reclamar, celebrar ao invés de murmurar, celebrar ao invés de questionar, celebrar ao invés de recusar, celebrar ao invés de duvidar, celebrar ao invés de criticar e celebrar ao invés de prejudicar. Procure sempre celebrar a sua vida, celebrar a grandeza de Deus na nossa vida. Quando você celebra, Deus te levanta, Deus supre, Deus muda toda a maldição em bênção. Mas Ele precisa encontrar um coração que celebre, que seja grato, que seja alegre em qualquer circunstância da vida. Jó 42:2 diz: eu sei que tudo podes, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos que Deus traçou sobre a minha e a sua vida pode se frustrar, porque Ele é o poderoso, Ele é o Deus que traça os planos que só Ele pode traçar, porque só Ele pode cumprir, e nas mãos dEle estão todo o poder. Versículos 6 e 7, outro convite do Espírito Santo, através deste salmo: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. O primeiro convite do Espírito Santo está no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 1, quando eles falam: venham, cantemos ao Senhor com alegria e aclamemos a rocha da nossa salvação. Agora o versículo 6 vem nos chamar para um convite um pouco mais profundo, um convite um pouco mais para quem conheceu e compreendeu algumas coisas já descritas pelo salmista. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Depois de nós reconhecermos a grandeza de Deus, precisamos entender a grandeza de Deus. Depois de você conhecer e reconhecer a soberania de Deus, descritos aonde? Versículo 1, Deus é a rocha da nossa salvação. Versículo 3 fala que Ele é o grande Deus, o Rei que está acima de todos os deuses. O versículo 4 diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, suas mãos formaram a terra seca. Mas não basta você só entender a grandeza dele, porque quem só entende simplesmente fica admirando: oh, Deus faz, olha, Deus transforma, oh, Deus é grande. Não, o convite do salmista agora não é só para que você compreenda a grandeza dele, mas é para que você viva a grandeza dele, para que você seja impactado pela grandeza dele, pelo poder dele. Então o salmista fala: ó, venham agora e não sejam só um telespectador, não seja só um admirador, agora você precisa adorar, se prostrar, se ajoelhar diante de quem? Daquele que você entendeu e compreendeu que é poderoso, que é grande e que pode fazer todas as coisas. O Espírito Santo quer que você seja verdadeiramente envolvido, buscando a cada dia o gesto, atitudes e desejos sobrenaturais para que o nome dele seja adorado. Não basta você simplesmente reconhecer a grandeza dele,
Você reconhecendo a grandeza dele, tem que ter mudanças de atitudes, de gestos, de desejos. E eles têm que ser agora gestos, atitudes e desejos sobrenaturais, para que o nome dele seja adorado, para que o nome dele seja glorificado, irmãos. Não seja um admirador tão somente daquilo que Deus pode fazer. Seja um receptor das suas bênçãos. Seja alguém que Deus possa te encontrar como alguém que está adorando, prostrado de joelhos diante do Senhor. E o versículo 7 diz que nós somos povo do seu pastoreio, do seu rebanho. Como é bom estar no rebanho de Deus. Como é bom estar em um lugar onde Deus está cuidando de nós. Davi no Salmo 23 diz que Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos faz repousar, nos conduz a águas tranquilas, restaura-nos o vigor, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu e você estiver em um vale de trevas e morte, nós não temeremos perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Olha como é bom estar no rebanho de Deus. Só que para você estar no rebanho de Deus, você precisa adorar, prostrado, de joelhos e diante do Senhor. Há uma conduta para que você permaneça no rebanho. Há uma conduta para que você permaneça no aprisco. Há uma conduta para que Ele te faça repousar, te guie a águas tranquilas, te guie pelas veredas da justiça, está com você e a sua vara e o seu cajado te protegerem. Às vezes nós queremos a proteção de Deus, mas estamos longe daquilo que Deus espera que nós sejamos. O salmista está nos convidando esta noite para que você venha e adore a Deus prostrado, de joelhos, diante dele, o nosso Criador. Quando nós descobrirmos isso tudo, quando nós entendermos que nós precisamos adorar a Deus, que nós precisamos nos prostrar diante de Deus, nós seremos pessoas melhores diante dele, na adoração, no prostrar e quando nós nos ajoelharmos, porque não estaremos fazendo isto simplesmente por fazer, mas estamos fazendo isso antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar a Ele qualquer necessidade, estaremos fazendo isso no reconhecimento da sua grandeza, no reconhecimento do seu poder, no reconhecimento daquilo que Ele tem para nós. E o convite do Espírito Santo é, hoje à noite, venham e adorem prostrados e de joelhos. O que quer dizer adorar? Adorar no sentido de que todo o nosso ser deve estar sempre e continuamente agradável aos seus olhos. Que o Senhor nos ajude. Adorar no sentido de que todo o nosso ser deve estar sempre e continuamente agradável aos teus olhos. Prostrados, reconhecendo que nada, absolutamente nada, é mais importante para você do que reconhecer a preciosidade de Deus em sua vida. Quando você se prostra, você está dizendo isso que para Deus: eu me prostro somente diante de Ti, reconhecendo que nada é mais importante do que ter a Sua presença na minha vida. E de joelhos você estará dizendo: Deus, eu sempre e tão somente estarei submisso à Tua vontade. Adorar, estar com a vida agradável, prostrados, reconhecendo que nada é mais importante do que Ele, e de joelhos, sendo submisso tão somente à sua vontade. Amém? Agora vem uma parte do Salmo, na parte B do versículo 7 e o versículo 8 e 9, o Espírito Santo nos leva essa noite a um alerta
para as nossas vidas. O salmista descreve todas as grandezas de Deus, as provisões de Deus, as manifestações de Deus. Nos convida para que nós cantemos louvores a Deus, para que nós aclamemos ao Deus da nossa salvação. O salmista diz que para você vir adorar, prostrar de joelhos, o salmista diz que Ele é grande, que Ele é mais do que todos os deuses, e Ele é tudo isso, e o salmista está correto quando ele diz isso tudo. Mas existirão dias difíceis, existirão dias trabalhosos, existirão dias que as coisas não serão tão fáceis como foram talvez hoje, talvez amanhã, o dia será um pouco mais difícil. E o que Deus nos chama a atenção no final deste salmo é, para que nós sejamos os mesmos, em qualquer circunstância da nossa vida. Versículo 7, a parte B, 8 e o 9. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. É fácil contemplar as grandezas de Deus, porque elas estão por aí. Você vê o sol nascer, você vê a chuva, você vê os milagres de Deus na sua vida, você vê as curas, pessoas que você nunca imaginou se convertendo aos pés de Cristo. É muito bom ver as grandezas de Deus, mas às vezes iremos nos deparar com situações difíceis, e quando os céus se abrem sobre a nossa vida, ou os céus que estão sempre abertos sobre nós, o Salmo nos traz uma sugestão extremamente vital para os nossos dias hoje à noite, e a sugestão é: ouça a voz de Deus, sendo flexível às suas mudanças, não questionando, simplesmente crendo. O que ocorreu nesse episódio, em Massá e em Meribá, o povo que tinha visto tantos sinais, como o próprio texto diz no final do versículo 9, e quantas coisas nós temos visto Deus fazer, quantas petições nossas Deus tem respondido, mas esse povo não acreditou na hora que era para acreditar, tinha visto tudo o que Deus tinha feito, e nós somos um pouco parecido com esse povo. Nos dias difíceis, nós lembramos mais da dificuldade, e esquecemos do Deus que fez e que pode, e continuará realizando grandes coisas sobre a nossa vida. A verdade, irmãos, é que no impulso natural das nossas dificuldades, a primeira coisa que nos vem à mente é sempre esquecermos da voz de Deus. Nós procuramos às vezes outros caminhos, mas se Deus diz que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus diz que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Deus diz que Ele vai restituir, Ele vai restituir por dois motivos. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? E acaso promete e deixa de cumprir? O que Deus promete, Ele cumpre. E se Deus tinha dito para aquele povo que iria tirá-lo do Egito, para levá-los a uma terra que manava leite e mel, Deus iria cumprir a sua promessa. Nós precisamos acreditar em Deus. Se Deus disse que Ele vai fazer, Deus vai fazer. Não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, que Ele, na sua soberania, permita que nós atravessemos. O que nós precisamos é acreditar no Deus que fez a promessa, como fez Abraão em Romanos 4, do 18 ao 21. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé,
Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão tinha plena convicção que o povo nesse momento não tinha. E a minha pergunta para a minha vida e para a sua esta noite é: diante das dificuldades, nós iremos ter as atitudes que teve o povo em Meribá, descrendo da promessa de Deus, murmurando contra Deus, contra Moisés, ou nós iremos ser como Abraão, que creu, mesmo que tudo era contrário, ele se fortalecia, dando glória a Deus, porque ele tinha plena convicção de que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir. Que Deus possa nos nomear como Abraões essa noite, que acreditam, mesmo diante das dificuldades, que continuam dando glória a Deus, que continuam louvando o nome do Senhor. E o que aconteceu em Meribá e Massá, para que você entenda? Qual foi o grande acontecimento? E a pergunta é, antes de nós lermos o texto: será que não é o que acontece conosco nos dias de dificuldade? O que vamos ler agora, nós olhamos para o texto e falamos: puxa, que povo difícil, que povo incrédulo, o povo que viu tantas coisas, tantas maravilhas, mas será que nós não fazemos as mesmas coisas? O texto que o salmista se refere está em Êxodo 17, do 1 ao 7. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Que maravilha, né? Até agora, segundo a ordem do Senhor, obedientes, estavam andando, tudo estava dando certo, então, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim. Aí veio a adversidade, mas lá não havia água para beber. Aí continua com uma expressão triste, que é o que Deus não espera de mim e de você. Em nome de Jesus, o texto diz: por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Que jamais, desse dia em diante, saia dos nossos lábios essa questão: será que Deus está comigo ou não está? Está tão difícil. Será que Deus me abandonou ou Ele está comigo? Que essa expressão seja banida dos nossos lábios esta noite, e que o Espírito Santo nos ajude, para que nós não coloquemos Deus à prova. Se Deus disse, simplesmente adore. Se Deus disse, simplesmente se prostre. Se Deus disse, simplesmente se ajoelhe. Não endureça o seu coração. Se Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não permita que dos nossos lábios saia essa expressão: cadê Deus?
Aonde o Senhor está? Ele está no mesmo lugar, esperando que a nossa reação seja a reação de Abraão. Eu vou crer. Está tudo difícil, eu vou crer. Eu vou dar glória a Deus. Por quê? Porque eu tenho a convicção de que o Deus que fez a promessa é poderoso para cumprir. Foi erguido um memorial triste. O nome Massá e Meribá, que significa, Meribá quer dizer teste, prova, e Massá quer dizer provocação. Olha o nome que foi intitulado à situação. Ergueram um memorial de indignação divina, nomeando aquele lugar e aquela situação como uma provocação à voz de Deus. E a pergunta é, irmãos, como que as nossas atitudes têm nomeado as fases do nosso dia a dia? Porque nessa passagem, o momento de afronta, o momento de incredulidade a Deus, foi dado um nome de teste, um nome de prova, um nome de provocação a Deus. Quais são os nomes, quais são os memoriais que nós temos levantado no nosso dia a dia? Como é que Deus tem nomeado as fases? Ou como é que Deus tem nomeado as nossas palavras diante das dificuldades? Que Deus possa nos encontrar agradando o seu coração, dando glória a Deus, como o salmista já nos ensinou. Eu te agradeço, eu sou grato. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que tudo está nas suas mãos. Então hoje eu vou ouvir a sua voz, eu não vou endurecer o meu coração, eu vou ter um coração flexível à tua vontade. Deus tem uma palavra para essa classe de pessoas que murmuram. A Bíblia tem uma palavra para essa classe de pessoas que provam Deus. Está em Hebreus 10, do 36 ao 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, ou seja, acreditado em Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. E aqui eu abro um parêntese. Não é o Deus que vai vir somente para a eternidade. Não é o Deus que vai vir somente para o arrebatamento. É um Deus que vai vir hoje para suprir a minha e a sua necessidade. Aquele que virá não demorará, ele vem hoje. Para quem? O texto diz: mas o meu justo viverá pela... E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Dos que creem e na situação difícil, Deus manda o maná. Dos que creem e na provisão difícil, Deus envia aquilo que você precisa. Dos que creem e na situação difícil, não pergunta onde o Senhor está, mas acreditam e recebem a sua vitória. Aleluia! Que Deus nos ajude. Eu quero encerrar com uma expressão bastante triste. A Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia ela é transparente. A palavra de Deus ela nos alerta de tudo o que pode acontecer. Nós falamos das grandezas de Deus, nós falamos ser gratos a Deus, nós falamos que Ele é o Rei de toda a terra, que Ele está acima de todos os deuses, que os montes estão no seu controle, que na profundeza Ele está. Falamos que precisamos ouvir a sua voz, não o provocando. Mas o salmista e o Espírito Santo deixou registrado os 2 últimos versículos deste salmo, para que nós entendamos que Deus é justo, para que nós entendamos que Deus dá oportunidades,
Versículos 10 e 11. Durante quantos anos, irmãos? 40 horas? Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Deus fala, Deus orienta, Deus fala, Deus orienta, Deus fala, Deus orienta, e a pessoa fica 40 anos, ou 10 anos, enfim, sendo duro à voz de Deus, não sendo flexível às mudanças de Deus, não permitindo que Deus trabalhe, não permitindo que você seja uma nova criatura. O salmista termina o cântico 95 com uma decisão da justiça de Deus. 40 anos de oportunidades, mas eles não colheram simplesmente a justiça de Deus, eles colheram as suas próprias ambições e desobediência. Não é Deus que faz, Deus simplesmente projetou o caminho para o céu é esse, e o caminho para o inferno é esse, o caminho para me agradar é esse, o caminho para me desagradar é esse, o caminho para que você colhe o meu amor é esse, o caminho para que você colhe a minha justiça é esse. Colheram ambições próprias e a sua própria desobediência. Quantas oportunidades Deus nos tem concedido para que nós mudemos? E o que é que nós temos feito com elas? Quantas oportunidades Deus tem nos dado para que nós mudemos? E o que é que nós temos feito com elas? E a sentença de Deus contra esse povo é dura. E ela está registrada no livro de Números, capítulo 14, do versículo 32 ao 35. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Levarão o que, irmãos? Sobre si o quê? As vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representado um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, nesse deserto se consumirão, e aí falecerão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu poderia terminar esse salmo celebrando como nós o começamos, celebrando a grandeza de Deus, porque Ele é digno disso, celebrando o seu poder, porque Ele é digno disso, celebrando a vida que Ele nos tem dado de sermos gratos. Mas eu quero que você leve para o seu travesseiro esta noite o final deste salmo, com uma só pergunta: o que é que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado de mudança? Nós precisamos ser melhores, nós precisamos mudar, para que o nome dEle seja honrado, para que o nome dEle seja glorificado, para que nós não caiamos na justiça de Deus, na sentença de Deus, onde o povo colheu, levou sobre si as vossas iniquidades. Cuidado com as suas decisões,
Cuidado com as suas palavras. Deus está nos convocando esta noite para que nós mudemos, para que nós sejamos melhores, para que haja transformação genuína nas nossas vidas. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Sem santidade, ninguém entrará no descanso eterno. Amém? É noite de você refletir, é noite de você ir para casa e pensar se você tem mudado, se Deus tem se agradado, e o que é que você tem feito com as oportunidades que Ele tem nos concedido de mudança. Que a partir de hoje você preste atenção naquilo que Deus tem concedido para que você mude, e permita que o Espírito Santo mude a sua vida, que o Espírito Santo mude a sua mente, que o Espírito Santo mude as suas atitudes e as suas palavras, para que você entre no descanso eterno. Mas para mais do que isso, enquanto você estiver aqui na terra, o nome dele seja honrado, o nome dele seja glorificado.